boa tarde. Boa tarde para a galera que está acompanhando aí a jornada das lives. Nós temos a nossa live todos os dias, são 21 dias. Hoje é, acho que a 9ª. Oi, Adri, boa tarde, meu amor. Sejam todas muito bem-vindas. Você está aqui pela primeira vez, eu sou a Paty Contente, sou terapeuta holística e energética e idealizadora do Manual da Louca Consciente, que é um curso de empoderamento feminino. E eu tomei a iniciativa, a decisão de fazer essas lives, são 21 lives, falando sobre as perguntas poderosas que a gente faz pra gente, para que a gente possa construir alguns mini manuais, Porque quando a gente fala em manual, muitas vezes a gente pensa em respostas. E aí as pessoas às vezes me perguntam assim, mas Paty, como que a gente constrói um manual, ainda mais por um curso online, sendo que cada pessoa é diferente, cada pessoa passou por uma situação diferente. E o que eu costumo dizer para essas mulheres é que realmente cada uma de nós é diferente, nós temos caminhadas diferentes, Mas quando você aprende a fazer perguntas certas, não importa qual é a sua situação, não importa qual é a sua dificuldade. Se você fizer a pergunta certa, você vai encontrar a resposta certa. Então você vai fazer um manual de perguntas, um manual de perguntas poderosas, de reflexões poderosas que vão te levar até aquilo que você quer, Porque a nossa mente, eu tenho dito bastante isso, a nossa mente ela é como um grande arquivo de imagens e respostas e crenças, E quando você faz a pergunta, a sua mente ela vai automaticamente lá em algumas pastas buscar as respostas. E se você não faz a pergunta correta, a pasta onde ela vai encontrar as respostas, às vezes não é aquela que você estava esperando ou necessitando. E quando você vai aprendendo a fazer novas perguntas, você vai aprendendo a ter novas respostas, novos olhares, novas reflexões. Muitas são as vezes que as pessoas falam assim para mim, nossa, nunca tinha pensado desta forma. O mesmo problema pensado de uma forma diferente. A mesma situação, a mesma questão pensada de uma forma diferente. E o que te leva a pensar na mesma coisa de formas diferentes é a maneira como você enxerga, é a maneira como você pergunta. E que perguntas são essas, São as perguntas que você faz para você mesma. Porque a nossa mente, ela está condicionada a buscar as respostas, sempre. A sua mente, ela tem a intenção, o objetivo, a tarefa, Vamos assim, acho que essa palavra é melhor. A sua mente, ela tem a tarefa de amenizar o seu sofrimento, de amenizar a sua frustração, de encontrar respostas. A mente, ela é programada para encontrar as suas respostas. Só que dependendo da pergunta que você faz, você fica preso em alguns ciclos e não consegue ir adiante, porque você faz sempre as mesmas perguntas. Então, a construção de um manual é a construção de novos olhares. E o que é mais legal, que eu tenho recebido também um feedback bacana dessas mulheres, é que você pode utilizar a mesma fórmula, vamos dizer assim, A mesma pergunta, a mesma forma de observar uma situação em diversas situações. E é por isso que a gente chama de manual, porque você pode utilizar em diversos lugares. Por exemplo, eu sempre gosto aqui, quando eu faço as lives, quando eu converso com vocês, eu sempre dou alguns exemplos, porque eu acredito, que os exemplos, as histórias, elas são mais fáceis para que a gente consiga compreender uma situação. Quando a gente conta uma história, a gente consegue se colocar no lugar daquela história e consegue transmitir, aquela situação, para uma situação nossa que seja diferente. E é por isso que eu sempre gosto de contar histórias. E é por isso também que a gente percebe o quanto as perguntas elas são importantes. Porque eu aplico as perguntas aqui numa situação X, corriqueira, que tenha acontecido comigo ou que tenha acontecido com a outra pessoa.
E vocês conseguem colocar na situação de vocês, na realidade de vocês. Então é por isso que é tão legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e medo, né? Qual é a diferença? A gente tem falado bastante sobre medo aqui e a gente já conversou que o medo, ele é algo bom, natural, né? Que mantém a sua sobrevivência, é algo que te mantém fora dos perigos. Então o medo, ele é importante, ele faz parte da nossa vida, o medo, né? Sem medo de nada, você pode se dar mal mesmo, né? Então o medo, ele é um sinalizador. Olha, eu devo fazer isso, olha, eu não devo, isso é prudente, isso não é prudente. Quando que o medo passa a ser algo que nos atrapalha? Quando ele nos paralisa, quando a gente não consegue fazer alguma coisa por medo. Apesar de já ter pensado, de já ter feito todas as perguntas possíveis, mesmo já tendo todas as respostas, a gente não consegue ir adiante. Então é um medo que te paralisa, é um medo que, poxa, te atrapalha. Então aí é onde a gente precisa parar e observar. E a ansiedade é a mesma coisa, né? A ansiedade, ela também faz parte da gente. A ansiedade, ela é o excesso de futuro. Boa tarde, Dani. A ansiedade, ela vem da nossa necessidade de adiantar o futuro, né? Porque se a gente parar para pensar, o momento presente, ele é a única coisa que existe, nós já sabemos disso, mas se você parar para pensar, o momento presente, ele está sempre em busca do próximo momento, né? Por exemplo, eu estou aqui agora falando com vocês nessa live e o carro do ovo tá passando, porque o carro do ovo adora passar, sempre que eu ligo a câmera para gravar alguma coisa, ele adora passar. Olha, ele desligou o megafone, tá vendo? É o poder do pensamento. Eu tô aqui falando com vocês, gravando essa live, mas a minha mente, ela tá pensando sempre alguns segundos na frente, né? Porque senão eu não consigo formular um pensamento. Então, a ansiedade, ela vem dessa questão da gente antecipar o futuro. E é importante antecipar o futuro, porque quando a gente antecipa o futuro, a gente consegue driblar, né, até o nosso medo. Existem até técnicas de PNL, né, que diz que você pode... que você antecipa na sua mente, né, aquilo que você vai fazer, porque se você fizer diversas vezes uma mesma coisa na sua mente, você vai perdendo medo, porque o seu cérebro entende que você já fez. Porque o cérebro não entende o que é real de fato e o que está sendo pensado por você, né? O cérebro, ele entende somente a situação, ele não sabe se isso está acontecendo realmente ou se está acontecendo só na sua cabeça. E é justamente essa habilidade que a nossa mente tem, né, de não separar o que realmente está acontecendo daquilo que está acontecendo só na sua cabeça, que nos causa ansiedade. Então, a ansiedade é quando você antecipa alguma coisa para você, né? A ansiedade, ela é excesso de futuro. E essa antecipação, ela é importante, né? Por exemplo, eu tive que pensar nessa live antes, para saber o que eu ia falar, para conseguir ordenar os pensamentos, né? Para ter um diálogo coerente. E dá aquele friozinho na barriga, né? Quando a gente antecipa alguma coisa, dá aquele friozinho na barriga. Quando eu comecei essa jornada, né? Que eu me propus a fazer as 21 lives, nos primeiros dias eu fiquei muito ansiosa, né? Porque eu não sabia se iam ter pessoas, eu não sabia se as pessoas iam gostar, se as pessoas iam me assistir, né? Eu já estava preparada para ligar a câmera e não ter ninguém, né? Eu estava meio preparada para isso já estava, isso pode acontecer. E aí, né, dá aquele friozinho na barriga, liguei a câmera pela primeira vez e as coisas foram acontecendo, foram rolando, né? Então, a ansiedade, numa medida boa, ela faz parte da nossa vida, né? Ela faz parte da gente, ela é até gostosa, sabe? Quando você tá esperando uma festa, quando você tá esperando uma ligação, né? Quando você tá esperando um resultado, que fica aquelas borboletas na barriga, né?
É gostoso, mas o que a gente precisa observar é quando a ansiedade começa a te atrapalhar. E quando que ela te atrapalha? Isso que é importante vocês observarem. Ela te atrapalha quando ela te impede de realizar as coisas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que quando eu comecei, né, quando eu tive a ideia de fazer essa jornada, eu falei, vou fazer 21 lives falando sobre as perguntas poderosas que a gente pode fazer para poder criar um mini manual. Aí veio, né? Primeiro veio o medo de, poxa, mas e se não tiver ninguém? E se ninguém me assistir? E se as pessoas não gostarem? Aí eu usei aquela técnica, né, que eu já ensinei para vocês, de imaginar qual seria a pior coisa que poderia acontecer. E a pior coisa que eu consegui imaginar foi ninguém me assistir, ninguém entrar na minha live para assistir. Ou assistir e dizer que não foi bom, que não gostou. Bom, como que eu ia fazer se isso acontecesse? Então, eu achei lá a minha solução, o que eu ia fazer se isso acontecesse. Então, eu decidi que eu ia fazer mesmo com medo. Aí veio a ansiedade, né? Porque eu me preparei antes, nós divulgamos antes, fizemos algumas postagens, né? Eu separei os assuntos que eu ia falar. Aí, no primeiro dia, bateu aquela ansiedade. E essa ansiedade, ela é gostosa, ela faz a gente se sentir viva, né? Produtiva, fazendo algo novo. Mas quando essa ansiedade te atrapalha, é quando você desiste de fazer, sem nem começar. Você vai falar assim, quando a sua mente ela vagueia tanto no futuro, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse uma pessoa extremamente ansiosa e que tivesse uma ansiedade que me atrapalhasse. Como poderia ter acontecido? Eu decidi fazer as lives, senti medo, mas decidi ir com medo mesmo. E aí chegou no dia... E aí eu comecei a ficar muito, muito nervosa, aí a voz não sai, e aí eu liguei a minha câmera e vi que tinha 1, 2 pessoas somente online, e aí eu não consegui fazer, te dá uma paralisada mesmo, você trava, e aí no dia seguinte você não consegue ligar a câmera, porque não vai conseguir ultrapassar a barreira da ansiedade. Essa é a ansiedade que precisa de tratamento mesmo, né? De tomar aí ansiolíticos, de cuidar melhor da alimentação, de fazer atividade física. Tem uma série de coisas importantes que a gente pode fazer para melhorar a ansiedade. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque é importante você se perguntar, essa ansiedade que eu sinto, ela me ela me impede de fazer algumas coisas? Se a resposta for sim, é bem importante que você busque ajuda, você converse, né, com um médico para tomar alguns remédios ansiolíticos e tudo mais. Agora, ela me atrapalha, mas eu consigo caminhar apesar da ansiedade. Se você consegue caminhar apesar da ansiedade, botar algumas ideias no lugar, fazer algumas perguntas certas, utilizar algumas outras ferramentas que não sejam remédios, podem funcionar. A Dani comentou aqui no Facebook, né? Aí é transtorno de ansiedade. Exatamente, Dani. O transtorno de ansiedade, ele é uma doença que precisa ser tratada, né? Porque a ansiedade pela ansiedade, todo mundo tem um pouco de ansiedade. O que a gente não pode confundir é uma ansiedade que a gente consegue controlar e que a gente consegue lidar e que a gente consegue caminhar apesar dela, e uma ansiedade que se torna um problema de saúde mesmo, de saúde mental. Esse problema de ansiedade, ele precisa ser tratado, né? E você não pode ficar se culpando, e aí muitas vezes as pessoas julgam, né? Por quê? Porque se você tem uma ansiedade ao ponto de te atrapalhar, aí é necessário a ajuda. A Renata tá colocando aqui no Facebook, eu vou ler para vocês. A minha me para, e muito, e eu me sinto totalmente perdida. Então, Rê, falando sobre isso, o que é importante você fazer? Primeira coisa, saber fazer as perguntas certas para você encontrar de onde vem essa ansiedade, se ela é real ou não, se isso precisa ser observado de uma forma mais cautelosa, né? Porque às vezes esse sentimento de estar perdida é muito mais um não saber por onde começar do que realmente estar paralisada. Essas são as perguntas que você precisa se fazer. Você não sabe por onde começar, ou você sabe por onde começar e não consegue começar. São coisas diferentes, né? E então é isso que você precisa se perguntar. Porque se a sua resposta for, eu sei por onde eu começar, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo fazer, é uma coisa.
Agora, se você se falar assim, eu não sei o que fazer, eu nunca tentei, é outra coisa. E a Renata tá colocando aqui, né? E o julgamento das pessoas acaba piorando as coisas. Sim, o julgamento das pessoas acaba piorando muito as coisas. E é por isso que você, se você consegue fazer as suas perguntas certas, você acaba ficando menos vulnerável ao julgamento das pessoas, porque você consegue ter esse diálogo interno, né? Porque na verdade, o que são essas perguntas? Essas perguntas é o seu diálogo interno. E o seu diálogo interno, ele pode ser extremamente motivador e extremamente destruidor. Tudo depende de como você lida com esse diálogo interno. Então, quando você começa a fazer perguntas para você, e quando você se faz perguntas, você se responde. Vocês já perceberam isso? Quando você olha para você mesma, né, seja no espelho ou mesmo num momento de reflexão, que você fala assim: esse medo me paralisa? A resposta ela vem, sim, me paralisa, né? Que foi aquilo que a Renata colocou, né? Eu já sei o que fazer, eu sei por onde começar. E aí você vai traçando um diálogo interno para você. E esse diálogo interno, ele diminui muito os julgamentos. Por quê? Porque quando você não tem habilidade de fazer esse diálogo interno, a gente acaba procurando esse diálogo externamente. E aí, às vezes, a gente acaba compartilhando coisas com pessoas que não compreendem o que está acontecendo com você e que não sabem te dar outras soluções, só sabe dizer para você aquilo que é óbvio, que é assim: mas você não pode sentir tanto medo, tá? Isso você já sabe, né? Porque se você não soubesse disso, isso não seria um problema para você. Você já sabe que isso está sendo um problema. O que você quer não é solução, mas é uma outra alternativa. E muitas vezes as pessoas não sabem te dar outras alternativas, e é por isso que as perguntas são tão importantes, porque perguntas diferentes vão te levar a alternativas diferentes. Então, por hoje nós terminamos, passamos aí um pouquinho, já foram 17 minutos de live. Como eu sei que é horário de almoço, é bem corridinho, a gente vai encerrar por aqui, mas amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. Tá? A gente vai continuar falando sobre esse diálogo interno, de que forma que a gente pode descobrir esse diálogo interno e como que a gente pode fazer um diálogo interno saudável, que nos leve a encontrar o início, o fio da meada, por onde eu vou começar, que foi o que a Renata falou. Então, Rê, não perde a live de amanhã, que amanhã a gente vai falar sobre esse diálogo interno para você descobrir se você não sabe por onde começar, ou se você sabe por onde começar, mas não tem coragem de começar, que são coisas diferentes. Tá certo? Então, nos vemos amanhã ao 12h12. Amanhã é quarta-feira, também tem live à noite. E eu estou em busca de uma voluntária que queira fazer uma live comigo para a gente poder fazer esse processo desse diálogo interno ao vivo. Então, se alguém quiser passar pelo processo, vocês não precisam se expor, vocês não precisam dar as respostas, eu vou fazendo as perguntas e vocês vão só anotando e interagindo comigo. Se alguém quiser passar pelo processo, manda uma mensagem para mim aí no direct, tá? Só pode ser só uma, e é aqui no Facebook, tá bom? Não é no Instagram. Então, quem tá aqui no Instagram, vem para cá pro Facebook, para a página do Facebook. E se tiver alguma voluntária, me manda uma mensagem inbox que a gente faz esse bem bolado, tá bom? Um beijinho para vocês e até amanhã, ao 12h12 e à noite na live do Face. Beijinho para vocês.